Olá meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula está sendo gravada para aqueles que por algum motivo não assistiram a aula ou então por algum outro empecilho não entenderam o conteúdo. O conteúdo que vocês irão estudar agora é funções orgânicas na disciplina de Química. Para aqueles que esqueceram o nome da matéria, a professora que vos fala, a professora Ana Paula Sacramento. Vamos lá? Meninos, antes de tudo eu quero que vocês entendam que as funções orgânicas elas são do tipo oxigenadas, que são aquelas que carregam o átomo de oxigênio na sua estrutura, ou elas podem ser do tipo nitrogenadas, aquelas que carregam o átomo de nitrogênio na estrutura. Dentro das funções oxigenadas, a gente tem aí a função álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico, éster e o anidrido. Então, todo esse grupo aqui, ó, é das funções oxigenadas. Elas apresentam oxigênio na sua estrutura. A gente tem as funções nitrogenadas, que são aquelas que apresentam um átomo de nitrogênio na estrutura. Aí a gente tem dentro desse grupo as amina, a amida e os nitrocompostos. Então, o grupo nitro. Então, aqui é o grupo nitrogenados. Olha só também, a gente tem como função orgânica os hidrocarbonetos, que podem ser do tipo alcanos, alcenos e alcino. Qual é a diferença? No caso do alcano, a gente tem o átomo de carbono fazendo uma ligação simples com outro átomo de carbono. Então, olha só que entre eles a gente vai ter só um tracinho, né? Uma ligação simples. No caso do alceno, a gente tem aqui o carbono fazendo a ligação dupla. Então, a gente tem os dois tracinhos entre átomos de carbono. E no caso do alcino, a gente tem, olha só, entre átomos de carbono, a gente tem três tracinhos. 1, 2, 3 tracinhos. Então, o que caracteriza os alcinos, né? Os alcinos. Olha ele aqui de novo, ó. Alcino, ligação tripla, 3 tracinhos aí entre átomos de carbono. A gente tem o cicloalcanos aqui também, que são compostos orgânicos de cadeia fechada. É um hidrocarboneto de cadeia fechada. A gente tem também os aromáticos. Observe que essa é a estrutura do aromático. A gente tem uma ligação dupla, a gente tem a ligação simples aqui. Então, ligação dupla, simples, alternadas. Então, aí é o composto conhecido como aromático. Então, alcinos, ciclo e os aromáticos. Meninos, a gente tem também, olha, dentro dos compostos oxigenados, a gente tem a função orgânica ácido carboxílico. No caso dos ácidos carboxílicos, a gente tem o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio. E, por sua vez, esse carbono se liga ao grupo OH, que a gente chama de hidroxila. O OH aqui é hidroxila. Então, esse é o ácido carboxílico. Olha a estrutura dele aqui, ó. A gente tem também dentro das funções oxigenadas o álcool, a função álcool. Olha só que eu tenho carbono se ligando à hidroxila, né? Se ligando à hidroxila tal qual como o ácido carboxílico. Só que no caso do ácido carboxílico, a gente tem aqui, ó, nesse C um dupla O, lá no anterior, no ácido carboxílico. Aqui na função álcool, a gente não tem isso. A gente tem o C se ligando a um OH, sem aquela dupla lá em cima no carbono. A gente tem a função aldeído. Olha a função aldeído. A gente tem o carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, mas aqui embaixo, tá vendo? Esse átomo que se encontra ligado ao carbono é um H, um hidrogênio, ó. Lá no ácido carboxílico, que estava aqui, era um OH. Lembra? Um OH no ácido carboxílico. Um OH. Ali embaixo. Aqui não, é só um H. Isso tudo aqui, ó, caracteriza a função aldeído. No caso da função cetona, a cetona, a gente tem o C, dupla O, tal como o aldeído no ácido carboxílico. Só que aqui, ó, nesse lugarzinho, a gente tem um carbono. Lembre-se que no ácido carboxílico, no anterior, era um OH no ácido. No aldeído era o H.
Agora, no caso da cetona, não é acetona, é cetona, a gente tem um carbono. Um carboninho aí se ligando. Deixa eu apagar aqui. Um carbono se ligando a esse C aí, ó. Um carbono. Veja essa diferença. A função esta, que é a que eu mais gosto, é mais legal. Olha só, a gente tem um carbono também fazendo a dupla ligação com o oxigênio. Só que agora, ligado esse carbono aqui, a gente tem um oxigênio, esse O aqui, ó, se liga. Então, sempre que tiver um C dupla O se ligando ao oxigênio, a gente classifica essa função como éster. Olha a função éter. No caso da função éter, a gente tem um oxigênio se ligando aqui, ó, a carbono do lado, carbono do outro. Isso tudo aqui é a função éter. Meninos, a gente tem a função fenol. No caso da função fenol, é interessante porque a gente tem um aromático aqui embaixo se ligando a um OH aqui em cima. Então, quando tiver um aromático se ligando a um OH, quando tiver essa estrutura aqui, a gente classifica como fenol. Tem aluno que pensa que é um álcool, né? Geralmente fala que é um álcool, mas não é um fenol. Um fenol. Aí, dentro das funções nitrogenadas, a gente tem aquelas com nitrogênio. Por exemplo, esse caso aqui é uma amina. Amina, olha só, amina. A amina se liga a um carbono. Olha só esse carbono, não tem dupla O. Não tem amina, não tem um dupla O aqui. Ela é bem mais simples, a amina. Deixa eu apagar aqui. Uma amina, ó, amina também se liga só um carbono, ó, bem simples, nada demais. Dentro da função amina, aqui a gente tem também as classificações da amina primária, da secundária e da terciária. A gente vai aprender mais para frente. A gente tem também as funções nitrogenadas, amida. A amida, olha só a amida. A amida tem o carbono que se liga, olha só, faz dupla ligação com o oxigênio. E ela tem aqui, ó, o N, ó, o nitrogênio aqui, se liga ao nitrogênio aqui, ó. Nitrogênio, C dupla O. Isso é uma amida, ó. C dupla O. E o N aqui, uma amida. O etanamida, butanamida. A gente vai aprender mais pra frente o nome delas. A gente tem também o grupo nitro do tipo nitrila. Ó, o C fazendo tripla ligação com o nitrogênio. Então, o carbono faz uma tripla ligação com o nitrogênio. Não é uma amida, não é uma amina, é uma nitrila. Meninos, a gente tem as funções halogenadas, que são aquelas que apresentam um cloro na estrutura. Isso aqui é o átomo de cloro. O átomo de bromo, ó, o átomo de bromo aqui, ó. Esse daqui é um átomo de bromo, Br. A gente tem um átomo de iodo, que é aquele I aqui, ó, iodo. E o flúor, que é aquele F lá. Todos esses átomos, o cloro, flúor, bromo e iodo, são da família 17, a família dos halogênios. Então, todo esse grupo aqui é são funções halogenadas. Toda vez que eu vejo um composto orgânico que carregue algum desses átomos de cloro, de flúor, de bromo ou de iodo, classificamos como uma função halogenada. Meninas, vou parar por aqui. No próximo slide a gente resolve algumas questões.